Gostaria de continuar repartindo com você uma palavra que nós temos compartilhado já há algumas semanas. E vai ser projetado aí, pode colocar por gentileza. Nós estamos trabalhando já há 5 semanas aproximadamente sobre Romanos capítulo 8. Então nós estamos indo versículo por versículo. E depois, se você quiser, eu vou só dar uma revisada naquilo que nós já trabalhamos esses dias. E depois, se você quiser revisar, você pode visitar lá no YouTube e você vai ter essa palavra, tá bom? Você vai ter essas palavras depois lá, para você poder trabalhar. Pode colocar o primeiro slide, por gentileza. Primeira semana nós falamos sobre Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós sabemos que um dos títulos do diabo é exatamente de acusador. Mas um dos títulos de Jesus é que ele é o nosso advogado. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Próximo. Depois você pode entrar e ver cada um. Nós falamos sobre o verso 6 a 7, sobre a mentalidade do mundo e a mentalidade do reino. Existe uma verdade natural que nós não ignoramos. Mas existe a palavra de Deus que sobrepõe a qualquer coisa. Então, muitas vezes, nós ficamos com a mentalidade do mundo que diz que nós não damos conta, que nós somos fracos, que nós somos feios, que nós somos pobres. Mas a mentalidade do reino é: nós somos filhos, somos amados, somos mais do que vencedores e assim por diante. A mentalidade do reino é diferente. É por isso que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Terceira coisa que nós falamos na terceira semana, pode colocar por gentileza. Nós falamos que nós somos a habitação de Deus no nosso espírito. Talvez esse aqui seja o centro do evangelho. É que Deus veio habitar em nós. Por 4.000 anos, Deus, ele vinha no monte, ele vinha no meio do fogo, ele vinha no vento, ele aparecia, isso é chamado na teologia de teofania, manifestação visível de Deus como homem. E depois ele voltava. Por 33 anos, Jesus Cristo, ele andou sobre a terra. Mas Jesus disse: olha, eu preciso ir para que o outro Consolador venha. Obrigado, Evaldo. Então houve um tempo que o próprio Deus agiu diretamente na terra, lidando com o homem. Por um tempo o próprio Jesus esteve na terra, mas Jesus era limitado pelo seu corpo físico. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas depois que Jesus vai, ele envia o Espírito Santo. Ele disse: o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz frutos. Ele diz: eu preciso ir para que o outro venha. Então agora o Espírito Santo, que é o próprio Deus, preste atenção, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é somente um poder, o Espírito Santo é o próprio Deus. E talvez nós poderíamos dizer que o Espírito Santo é o Deus esquecido, porque existe Deus Pai, existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo veio habitar dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quarta coisa que nós falamos, pode colocar, é que nós podemos viver uma vida de santidade. Nós podemos viver uma vida de santidade. A Bíblia diz: sede santo como o Senhor é santo. Então eu não sou santo simplesmente porque eu pratico boas obras, mas é porque eu fui santificado em Cristo Jesus. E como o Espírito de Deus habita em mim, eu posso levar uma vida de santidade. A Bíblia diz que houve um homem chamado Enoque, que ele andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si, para ter comunhão com esse homem. A outra coisa que nós falamos, pode colocar por gentileza, é que nós podemos ter uma direção assertiva de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus. É o que Romanos 8,14 fala, que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu dei um exemplo de um empresário norte-americano, trilionário, analfabeto de pai e mãe, e que ele se tornou trilionário porque ele disse que todo negócio que ele ia fazer, ele consultava o Espírito Santo. E ele disse que esperava 24 horas, uma semana, um mês, o tempo que fosse necessário. Mas enquanto ele não tivesse uma direção de Deus, ele não se movia.
Porque muitas vezes alguém chega para nós e nos faz uma proposta e fala assim: olha, você tem que me responder agora, porque se não for agora, então eu não faço mais negócio. Então ele diz nesse livro, ele diz: então eu não faço, porque Deus não vai colocar nada na minha vida debaixo de pressão, que eu tenho que decidir precipitadamente, sem pensar e sem orar. Então não ache que você está perdendo a oportunidade, porque você está sendo pressionado a tomar uma decisão instantânea, em qualquer que seja o nível. Nós precisamos colocar diante de Deus. E a Bíblia diz que a paz de Deus em nosso coração, ela é o árbitro, é o juiz para nos levar a decidir qualquer coisa. Outra coisa que nós vimos, pode colocar, que nós vamos ver hoje. Eu quero falar contigo, nós falamos muito sobre isso. É sobre ser filho de Deus. Então, Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então alguém pergunta para você: como é que você sabe que você é filho de Deus? É porque há um testificar dentro de mim. Não importa a circunstância que eu esteja vivendo, a situação que eu estou passando, essa convicção ninguém tira de dentro de mim, porque há um testificar de Deus, que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e não importa o que eu faça, jamais eu deixarei de ser filho. Eu tenho 2 filhas, e não importa o que elas façam, jamais deixarão de ser minhas filhas. Por quê? Porque o próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito. Hoje nós vivemos em uma sociedade que ela é extremamente marcada pela orfandade. Talvez a crise de paternidade é a maior existente em toda a história nessa geração. Nós temos uma geração de filhos sem pais, alguns de pais ausentes, e outros órfãos de pai, mesmo morando dentro da mesma casa. Então o grande problema hoje da nossa sociedade, uma marca da nossa sociedade, é exatamente a orfandade. E eu não falo só de uma orfandade física, eu falo também de uma orfandade emocional e de uma orfandade espiritual. Então muitas crianças que hoje são adultos, muito jovens, cresceram sem uma referência paterna, e por isso têm dificuldade de compreender Deus como um pai amoroso. Existe um livro muito antigo que eu li há uns, talvez 30, 40 anos atrás, não, 40 não, há uns 1988 mais ou menos, e o nome desse livro é Eu Me Atrevi a Lhe Chamar de Pai. É uma muçulmana que se converteu, e o título do livro, se eu não me engano, é exatamente esse: Eu me atrevi a chamar-lhe de pai. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com Deus, têm dificuldade de se relacionar com Deus, de compreender a Deus como um pai bondoso, como um pai amoroso, como um pai que deseja abençoar, porque não tem uma referência paterna, ou porque a sua experiência paterna foi de muita dificuldade, foi de muitos desafios. Pais que abandonaram, pais que não amaram, pais que espancaram, pais que não compreenderam, pais que castigaram, ou pais omissos. Então muitas vezes nós temos dificuldade, nós não temos problema de lidar com Deus, como um ser supremo, como alguém todo poderoso, que pode realizar coisas incríveis, que pode fazer coisas impossíveis, mas nós temos extrema dificuldade em lidar com Deus como nosso Pai. E é importante nós ressaltarmos que no Antigo Testamento, Deus não é chamado de Pai. Você não vai escutar nenhuma expressão chamando Deus de Pai no Antigo Testamento, porque Deus era chamado somente como Deus, como Yahvé. É até uma expressão que é impronunciável do nome de Deus. E é por isso que tem até na lei dizendo que você não chamará o seu santo nome em vão.
Então, no Novo Testamento, agora, no Evangelho da Graça, na dispensação da graça, nós podemos nos relacionar com Deus, não somente como Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, mas nós podemos nos relacionar com Deus como Pai. Agora, a teologia que nos foi ensinada é uma teologia que, se alguma coisa está dando errada para nós, é porque Deus está pesando a mão, é porque Deus está nos castigando. E nós ficamos manietados por essa teologia de sofrimento, de castigo. Então nós crescemos escutando isso dentro de casa. Olha, não faz isso porque Deus não gosta de menino desobediente. Isso é verdade, irmãos? Isso não é verdade. Olha, não faz isso porque senão Deus não vai gostar mais de você. Isso é mentira. Não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que vai fazer com que Deus me ame mais ou menos. Por quê? Porque a totalidade do amor de Deus se manifestou no Calvário, quando Jesus, de maneira deliberada, se entregou por nós. As pessoas não mataram Jesus, foi Ele que se entregou. Porque se Ele quisesse, Ele poderia ter saído daquilo. Então, nós temos muita dificuldade de nos relacionar com compreender Deus como esse Pai amoroso. Mas o apóstolo Paulo, ele nos lembra que em Cristo nós recebemos esse espírito de adoção. E segura aí que no finalzinho nós vamos falar sobre isso. Nós somos filhos adotados por Deus. Então nós não somos mais escravos, nós não somos órfãos, nós somos filhos amados por Deus. Todos os dias quando você acordar, independente da circunstância, diga isso: eu sou um filho amado por Deus. Eu sou uma filha amada por Deus. Somente quando nós descobrimos quem Deus diz que nós somos, é que nós vamos descobrir do que nós somos capazes de realizar nele. Quando nós entendermos que essa mentalidade de escravo, de servo, sabe, ela tem que ficar de lado, e nós temos que andar com o Senhor com essa mentalidade de pai, então tudo muda. Então preste atenção: identidade e propósito de vida estão diretamente e profundamente conectados. Eu não tenho como eu desenvolver o meu propósito de vida, eu não tenho como atingir a totalidade do que Deus tem para mim, se eu não souber que eu sou filho amado de Deus. Então identidade e propósito é totalmente diferente. Então, se tem um empresário, existe aqui os funcionários, existe aqui o filho do dono da empresa. A maioria, não estou falando de todo mundo, mas uma grande parte de funcionário, ele acha que está sendo explorado pelo patrão. Se o patrão chega com um carro novo, se o patrão posta uma foto, ele fica: ó lá, é as minhas custas. Ó lá, não vou pegar não, porque isso aqui não é meu. Se quiser dele, eu vou fazer a minha parte. Agora o filho não. O filho sabe que tudo que o pai tem pertence a ele. Então essa mentalidade nós precisamos desenvolver, e nós só desenvolvemos isso quando nós alinhamos identidade com propósito. O problema de ter uma opinião incorreta sobre nós mesmos é porque isso deforma a nossa identidade. E nós não nos relacionamos com Deus como filho. Escute, quero ser bem prático com você a respeito disso. Quando você chega na casa de alguém que você está visitando, você não tem a cara de pau, apesar que tem alguns que têm, de ir lá na cozinha, abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer. Você não tem coragem de fazer isso. Sabe, se você chega numa empresa, sabe, uma empresa grande, ou o que quer que seja, você não tem a coragem de ir entrando sem falar com ninguém, e simplesmente ir lá e sentando no meio da reunião, e chegando lá no dono da empresa. Não, você não tem. Mas quem é filho, ele não precisa pedir permissão para o pai ou para a mãe, para usar o banheiro, para ir na geladeira. Se é filho, se ele chega na empresa, ele entra e não precisa marcar horário com o pai. Ele vai lá e entra. Por quê? Porque ele é o quê? É filho, ele é filha. Então o problema de nós termos uma opinião incorreta, errada a respeito de nós mesmos, é que ela deforma a nossa identidade. E nós começamos a nos relacionar com Deus não como filhos,
mas simplesmente como um servo, como um escravo. Então, é muito importante isso. Todos esses pontos que nós estamos falando aqui nesses dias, é sobre verdades que mudam a nossa realidade. Esse aqui é um culto de fé, esse aqui é um culto de milagres. Agora, não tem como ninguém ter uma vida de milagres, se ele não tem essa convicção de que ele é filho. Não tem como você ter uma vida de conquista, se você não sabe que você é filho. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. E quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade, tudo o que ele faz é pensando nos filhos. Eu lembro quando as minhas filhas eram crianças, tudo que você vê, agora você fala, nossa, mas parece com a minha filha. Eu vou levar isso é a cara da Bruna, isso aqui é a cara da Laís, agora é as netinhas. Você vê uma coisa e fala, nossa, mas isso aqui é a cara das meninas. Sabe por quê? Porque o coração do pai, ele quer abençoar o filho. O coração da mãe é de abençoar a filha. Então, se nós tivermos essa compreensão de que nós somos filhos, então nós vamos entender. O filho não precisa fazer por merecer para poder almoçar. Ah, não, hoje não. Hoje você não fez a tarefa, você não vai almoçar hoje. Você vai ficar de castigo. Você não vai almoçar essa semana, você vai ficar aí. Não. Essa não é a mentalidade correta. Você corrige, você ensina, mas o filho desfruta de tudo aquilo que é do pai, de tudo aquilo que é da mãe. Então não fique somente com a sua opinião a respeito de você mesmo. Não fique com a opinião dos outros a respeito de você mesmo. Às vezes nós somos guiados pelo nosso próprio achismo. Às vezes nós somos direcionados pelo achismo dos outros. Mas nós temos que ficar com o que a palavra diz a respeito da opinião de Deus sobre nós. A palavra diz, pensamento que eu tenho a vosso respeito, é pensamento de paz, é de vos fazer prosperar. Esse é o pensamento de Deus. Mas o pensamento nosso e o pensamento dos outros deforma a nossa identidade. Tem algumas palavras frases que viraram clichês, mas são verdadeiras, irmãos. Nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Nós não somos. E quando você para pensar, você vai ver, principalmente começa lá na infância. Lá na escola. Porque se tem uma raça que é uma bênção para colocar apelido nos outros, é menino. E desde menino que eles tentam, deformar a nossa identidade. Se você é gordo, aí começa a te chamar de baleia. Se você é magrinho, começa a dizer, olha lá, o macarrão de hospital. Se você é oriudo, eles botam outro apelido. Se você tem a cabeça grande, fala que você é nordestino. E assim, eles vão começar a querer colocar características em nós. Começam a emitir opinião a nosso respeito. Começa a dizer que nós não damos conta. Irmão, preste atenção. Eu escutei tantas pessoas dizendo para mim, você é ruim de bola, você não sabe jogar bola, você não sabe fazer isso. E é incrível que eu saí de lá, do Maranhão, vim para cá e me tornei um jogador profissional. E aqueles que diziam que eram os craques, que eram os bonzão, continuaram lá e nunca jogaram em lugar nenhum. Porque um dia eu decidi sair daquele meio e dizer, não, eu vou atrás daquilo que eu creio que Deus tem para a minha vida. Então muitas vezes nós estagnamos na vida, porque nós estamos ficando com a opinião dos outros. E a opinião que os outros emitem a nosso respeito deforma a nossa identidade. E nós também começamos agora a pensar de nós, abaixo daquilo que nós somos em Deus. Mas nós temos que decidir nessa noite, para podermos alçar voos maiores, ficar com a opinião que Deus tem ao nosso respeito. Pode ser que alguém disse para você que você não daria conta, que você não poderia, que você não é suficiente, que você não consegue, que você não serve, que você é improvável, que você não sabe falar, que você não sabe sorrir, que você não sabe cantar, que você não sabe trabalhar, que você não consegue, que você não dá conta. Ei, sai fora disso. Blinde o seu coração e permaneça com a opinião que Deus tem a respeito de você. Tem um cientista que diz que nós dizemos para nós mesmos, preste atenção, 1.200 afirmações por dia. 1.200 em média afirmações por dia, direta e indiretamente. E que 1.100 dessas afirmações são negativas a nosso respeito.
palavras que nós pronunciamos e pensamentos que nós temos, de 1.200, 1.100 são negativas a respeito de nós mesmos. Só 100 são palavras afirmativas. Então é muito importante nós termos muito cuidado com as conversas silenciosas que nós temos conosco mesmo. Porque aquilo que nós chamamos de introspecção, às vezes, sabe, no quarto lá, naquele quarto escuro, naquela cama, naquele local, nós começamos a ficar muito introspectivo. E essa introspecção, se ela não for feita em Deus, para poder me levantar, ela vai me levar ou para a autopiedade ou para a autocondenação. E é muito comum, quando nós estamos solitários, trancados dentro de um quarto, nós começamos a pensar sobre aquilo que a nossa família está fazendo conosco, sobre aquilo que a igreja está falando, estão falando de mim. E você começa a entrar num espírito de autopiedade, de autocomiseração. Sabe o que você vai fazer? Vai se afastar da família, vai sair da igreja e vai começar a abandonar os amigos tudinho. E você não percebe que isso é seta do inferno para te tirar do propósito de Deus. Ou então nós vamos entrar num espírito de autocondenação. Eu não presto mesmo não, eu não tenho jeito. Eu caí o mês passado, pedi perdão, agora eu nem vou mais para a igreja. Eu não vou porque não adianta. Eu estou insistindo, eu estou tentando, mas eu sou recorrente no mesmo erro. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, e todas as vezes se levantará. Não importa, um erro não define quem você é. O que define o que nós somos é a palavra. Não importa quantas vezes eu caia, não importa quantas vezes eu erre. É por isso que é muito importante você que está aqui na igreja, não levante falso testemunho sobre ninguém. Às vezes nós temos uma tendência, quando alguém afasta, achar que a pessoa está em pecado. Não, Deus vai pesar a mão, porque Ele volta abanando o rabo, Ele vai ver o que é bom para tosse. Não, irmãos, essa não é a mentalidade do reino. Talvez alguém só não está vindo porque está muito ocupado, está muito cansado, porque às vezes ele não está bem, só isso. Então não fique com a opinião dos outros, não fique com aquele sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Fique com o que a palavra diz a respeito de você. A única forma de nós vencermos as mentiras sobre nós é nós termos convicções firmes dentro dos nossos corações e saber que nós somos filhos e filhas amadas por Deus. Quantos podem dizer amém? Você pode repetir comigo? Diga assim: a verdade do lado de dentro impede a mentira de entrar. A convicção de que eu sou filho de Deus, que eu sou amado por Deus, essa convicção, ela impede que as mentiras de fora, que as palavras malditas de fora, entrem dentro do meu coração e deformem a minha identidade. Então, a verdade do lado de dentro, aqui dentro, essa convicção, ela vai impedir essas mentiras de entrar dentro do meu coração. Isso é muito importante, irmãos, principalmente nos momentos decisivos da nossa vida, nos momentos difíceis, nas encruzilhadas da vida. Olha aqui para mim, presta atenção. O dia mau chega para todo mundo, o dia difícil chega para todo mundo. Existem momentos, existem encruzilhadas e situações que nós estamos vivendo, que nós temos que ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Por quê? Porque gritos do lado de fora vão tentar influenciar dentro de nós. E nesses momentos é que nós perdemos e saímos do propósito de Deus. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 23, 7, a Bíblia diz: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Outra tradução diz: assim como o homem imagina dentro de si, é exatamente isso que ele é. É impossível, sabe, você pensar de um jeito e agir de forma diferente. Geralmente nós vamos agir de acordo com aquilo que nós pensamos. Saia dessa noite com essa convicção: eu sou filho e sou filha de Deus. Quantos podem dizer amém? Quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos aquilo que nós fazemos. Agora, quando nós estamos perdidos na nossa identidade, então nós não sabemos o que nós vamos fazer. O problema de muita gente hoje em dia é que elas não sabem quem são e acabam se tornando quem os outros dizem que elas são. Acabam se tornando aquilo que a mídia diz que ela é. Acaba ficando com a opinião de fora dos outros.
E pior do que isso, quem não sabe quem é, acaba sendo direcionado pelos seus medos, pelos seus traumas. E preste atenção, medo é a fé no Deus errado. Se eu não sei que eu sou filho, se eu não sei que eu sou filho amado, que eu sou filha amada, então os meus medos, os meus traumas, as minhas experiências negativas vão ditar ao meu respeito. Quando eu não tenho certeza sobre minha identidade, é muito comum acontecer algumas coisas. Por exemplo, eu vou me sentir inadequado. Eu chego no prédio da igreja para assistir um culto, eu me sinto inadequado. Eu chego em lugares melhores, sabe, às vezes você tem pessoas que ela não tem tranquilidade para ir para uma praia, ela não tem tranquilidade para poder viver uma vida melhor, porque em qualquer lugar que ela vai, ela se sente inadequada, ela acha que ela é menor do que as pessoas que estão ali, ele acha que é menor, que ali não é lugar para ele, que aquele não é lugar dele. Sabe, quando eu não sei que eu sou filho, eu começo a cair no erro de achar que eu tenho que controlar todo mundo e todas as coisas. Quando eu não tenho convicção de que eu sou filho, eu começo a ficar me ofendido com qualquer coisa. Eu começo a me sentir ofendido por qualquer coisa. E preste atenção, uma das principais iscas do diabo é a ofensa. Alguém quando está ofendido com outra pessoa, alguém quando está ofendido com a família, alguém quando está ofendido com a igreja, alguém quando está ofendido com o que quer que seja, ou com quem quer que seja, ele está muito em cima do muro para cometer erros gravíssimos. Quando eu não sei que eu sou filho, que eu sou filha, tudo que eu faço é para receber a aprovação das outras pessoas. Quando eu não sei que eu sou filho, que eu sou filha, eu vou passar a minha vida toda fazendo comparação com tudo e com todos. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, Deus lhe o direito, Deus lhe o poder, outras traduções falam, Deus lhe a autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantos podem dizer amém? Nós vamos parar por aqui, eu quero chamar a equipe de louvor. Oh meu Deus, tem tanta coisa preciosa aqui para falar contigo. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Fica aí o pessoal do louvor por enquanto então. Espera, Gabriel, um pouquinho. Estou brincando, não vou terminar isso tudo não. Vou gastar isso tudo não. Nós somos filhos. Você pode dizer isso, diga eu sou filho. Se você é mulher, diga eu sou filha. Ah, irmãos, isso é importante. Isso muda tudo. Então nós precisamos entender. Pode subir a equipe de louvor? Nós precisamos entender que a nossa identidade, o nosso senso de valor deve estar exatamente nesse conhecimento de quem nós somos como filhos de Deus. Então nós vamos nos tornar quem Deus nos criou para sermos como seus filhos. Quantos podem dizer amém? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, olha só o que é que João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para sermos quem Deus quer que sejamos, para viver como Ele quer que vivamos, precisamos saber quem Ele diz que nós somos. Quantos podem dizer amém? Você pode se colocar de pé, enquanto uma canção é ministrada. Nós vamos pensar a respeito disso. Agora preste atenção em algo. Eu ia deixar para falar a próxima semana. Precisaria de mais uns 30 minutos para falar com você, mas preste atenção nesse texto. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Na tradução revista e atualizada diz: recebemos a adoção, fomos adotados. Aí você pode falar assim comigo: pastor, mas como é que é esse negócio? Quer dizer que eu sou filho adotivo? Por quê? Porque
Geralmente quando quando eu queria perturbar o meu irmão Marquinhos lá em casa, e ele vinha conversar comigo, eu falava assim: rapaz, fica quieto, moço, você nem filho da mamãe você é, você foi deixado numa bandeja, bem que na porta de cada uma caixa, bem que te pegaram. Aí falava assim: você é filho adotado. Sabe por quê? Porque a mentalidade de adoção que nós temos não é a mesma mentalidade que Paulo está falando. É importante você entender isso, tanto nesse versículo 15 e 16, como no verso 23, e no livro de Efésios, ele fala sobre nós termos sido adotados por Deus. Agora presta atenção, o apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos, ele não está escrevendo para os judeus. A mentalidade do judeu é a nossa mentalidade, a mentalidade ocidental. E qual é a nossa mentalidade? É que filho adotivo não é como um filho legítimo. E o que corre por aí é que não importa o amor que você empregue num filho que foi adotado, ele nunca vai se sentir amado como um filho legítimo. Mas escute, Paulo está escrevendo para os romanos, e na cultura romana, que era diferente da cultura judaica, o menino quando nascia, ele ficava até, o pai só ia ver o menino depois de 9 dias. Ele nem dava nome para o filho. Então o pai chegava e olhava para o menino, e depois de olhar, o pai conferia tudo, e o pai ia decidir se ia criar aquela criança ou não. Se a criança tivesse algum defeito, se a cor não agradasse, se alguma característica da criança não agradasse, então o pai deixava. O pai não queria. Agora, existiram alguns imperadores romanos que não eram filhos legítimos, eles foram adotados. Na mentalidade romana, quando um homem não tinha filhos, então ele adotava, e geralmente não era criança, ele adotava. E uma criança adotada por um romano, ela não podia de maneira alguma ser desertada. O filho, ele poderia dizer se queria ou não, mas o adotado, ele de maneira deliberada, ele escolheu, ele decidiu. Então não importa o que aconteça dali para frente, jamais aquele menino poderia ser deserdado. E ele agora vai se tornar herdeiro, ele vai receber o nome do pai, ele vai receber tudo que é direito de um filho legítimo. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos, e é por isso que ele usa o termo adoção. Existem alguns que na teologia até dizem que quando Jesus, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus era filho legítimo do pai. Então que Deus naquele breve momento, ele está abrindo mão de um filho legítimo, para poder entregar ele em nosso favor, para que nos adotássemos, todos quanto crescem no seu nome. Então quando Paulo usa essa expressão adotivo, você vai ver uma expressão, se você der um Google, pater família, vai dizer do direito que o pai tinha sobre as crianças. E é por isso que Paulo usa essa expressão. E você não vai ver Jesus falando sobre isso, porque nós somos filhos. E Paulo está usando essa expressão para os romanos entenderem que foi ele que nos escolheu. Então se um pai romano escolheu o filho, agora ele não poderia negar. É por isso que João 15 diz, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concede. Nós somos filhos e filhas amadas por Deus. Ele olhou para nós, Ele viu todos os nossos defeitos, Ele viu todas as nossas limitações, mas mesmo assim nos escolheu. Quantos podem dizer amém? Somos escolhidos pelo Senhor, amados pelo Senhor. Se você quer e pode, erga suas mãos aos céus e comece a declarar essas verdades para você. Comece a declarar essas verdades no mundo do Espírito.
Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Chorrabacaralaba, chorocotô, baralaba, sorrababa.